Quem nunca ouviu falar de Jesus pode ser salvo? Nosso texto base, então, Romanos 2:12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pode passar. Romanos 2:12 estabelece uma questão muito dura para quem ignora as doutrinas do cristianismo. O conceito de que Deus é amor leva a maioria dos seres humanos a pensar: um Deus bom e amoroso jamais jogaria no inferno alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Então preste atenção. O que mais se ouve por aí é aquela questão de que Deus é amor, ama todos os homens, no final todo mundo vai ser perdoado, a maioria vai dar um jeitinho lá diante de Deus e não vai existir condenação. Então, essa expressão, ela é sobretudo sentimentalista. E uma das coisas que nós temos falado aqui para vocês é: não olhem para a Bíblia com sentimentos. Se você for olhar para a Bíblia com sentimentos, se você for pensar que Deus é um Deus sentimentalista, você vai se machucar e vai se ferir muito fortemente. Por quê? Vocês lembram da ordem para entrar em Jericó? Vocês lembram que esse Deus amoroso, que não castiga ninguém, destruiu o mundo com o dilúvio, depois destruiu Sodoma e Gomorra, e assim vai? Então não olhe para a Bíblia com sentimento. Essa expressão sentimentalista força uma reação, uma resposta dura para quem prega o quê? A sã doutrina. Então quem prega a sã doutrina vai ter que dar essa resposta dura, firme. Um Deus bom e amoroso condenará ao inferno sim quem nunca ouviu falar de Jesus. E o argumento é muito simples, não tem segredo. Atos 4, verso 12. Alguém conhece isso aqui? Atos 4, 12, olha só. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos o quê? Ser salvo. Então qual é o único nome que vai levar o homem a ser salvo? É o nome de quem? De Jesus. Então se o cara nunca ouviu falar de Jesus, eu sinto muito, mas não tem um outro caminho. Ele mesmo definiu: eu sou o caminho, não tem outro. Não tem lei da consciência, não tem obras, tá? Só por Jesus. Pode passar. Tem até um hino que nós cantamos: só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Não, nós não vamos cantar não, Moisés. A resposta é dura, porém o quê? Clara, mas mesmo assim existem aqueles que discordam. Então a teologia dividiu esse tema em dois grupos: os inclusivistas e os exclusivistas. Então agora você vai ter que entender o que é isso para você se posicionar. Você vai tomar uma posição. A partir de hoje você vai sair daqui ou inclusivista ou exclusivista. Tanto um quanto o outro acreditam e pregam que Jesus é o único caminho para a vida eterna. Tanto um quanto o outro. Você pegar arminiano, calvinista, ele vai dizer que Jesus é o único caminho para a vida eterna. O problema é o que vem depois, tá? Entretanto, os inclusivistas acreditam que as pessoas podem ser salvas da sua ignorância. O que é isso? O que é ser salvo na ignorância? Eles acreditam que terão pessoas salvas sem ter ouvido falar de Jesus. Para os inclusivistas, Jesus é o caminho, mas algumas pessoas serão salvas sem saber disso. Como é que alguém pode ser salvo sem conhecer desta graça que está proposta no Evangelho? E aí tem aquele pessoal sentimentalista, né? Não, mas o sujeito que morava na ilha lá sozinho, o sujeito que morava lá nos rincões, no meio do mato. Era comum na época da borracha o pessoal dizer isso. Os caras se metiam no meio da mata, não lembra? Os caras se metiam no meio da mata, criavam uma colocação e ficavam ali mesmo, sem ter contato com ninguém lá fora. Aí alguém pergunta: não, mas se morrer lá? O texto então é claro, tá? Eles dizem que Jesus é o caminho e algumas pessoas vão ser salvas sem saber disso. Estas pessoas terão seus pecados perdoados por um Messias
que eles não conheceram e por isso não creram. Então, para os inclusivistas, o cara vai ser salvo sem ter ouvido falar de Jesus. Jesus morreu por ele, sem ele conhecer Jesus. Jesus perdoou os pecados dele, sem ele ter consciência nenhuma disso. Tá? Resumindo, Jesus salvará um grupo que nunca ouviu falar dele. Essa é a visão o quê? Inclusivista. Tá? Passa. Inclusivistas argumentam baseado nos salvos da velha aliança, que estão salvos sem conhecer a Cristo. Então eles pegam aquele pessoal lá do Antigo Testamento, né? E aqui de cara a gente já precisa definir uma coisa. No Antigo Testamento, todas as nações, elas já nasceram debaixo do pecado, como todo ser humano. E aí o que Deus faz? Deus escolhe Abraão e Deus cria um povo exclusivo, seu. E Israel foi chamado para ser povo de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7 vai dizer que de todas as nações da terra, Deus escolheu apenas a Israel. O restante foi deixado na condenação. Tá? Então esse pessoal argumenta que o pessoal lá da antiga aliança, que não conheciam a Jesus, que não ouviram falar do Evangelho, eles foram salvos. Será que é isso mesmo? Né? Vamos ver. Então, os inclusivistas argumentam baseados nos salvos da velha aliança, que estão salvos sem conhecer a Cristo. Eles estão falando de quem? Enoque, estão falando lá de Moisés, do povo, né? O outro lado da moeda diz que isso é uma heresia. Não existe salvação fora de Cristo. Os inclusivistas afirmam que a redenção só é possível mediante o quê? A fé, resultado da pregação do Evangelho de Cristo. Então, diferente dos inclusivistas, os exclusivistas dizem que redenção só é possível mediante a fé, resultado da pregação do Evangelho. Exclusivistas afirmam que, segundo as Escrituras, não há inocentes nesse mundo. Não há. É uma ideia errada pensar que tem gente inocente nesse mundo. Será que Paulo se enganou quando ele disse que todos pecaram? Então, tudo quanto Paulo falou em Romanos 1, 18 a 23, que foi o que nós estudamos até aqui, a conclusão é muito simples. A revelação de Deus na natureza é suficiente apenas para condenar e não para salvar. A graça comum não salva. Passa. Mesmo aqueles que morreram e que ainda vão morrer sem conhecer a Cristo, eles são o quê? Indesculpáveis, é que diz Romanos 1,20. O homem já nasce condenado pela natureza caída recebida de Adão. Eles são culpados porque, sabendo da existência do Criador, não lhe deram glória. Tais homens não são culpados porque não ouviram o Evangelho. Preste atenção. Eles são culpados porque não honraram e não glorificaram o Criador. Paulo deixa isso bem claro. A condenação deles não se dá pela falta de revelação de Jesus Cristo, mas por causa da rebelião deliberada em seus corações. Sabendo da existência do Criador, então eles sabiam da existência do Criador, eles sabem da existência de um Deus, e todo homem sabe disso. Eu lembro muito de uma viagem que eu estava fazendo ao município de Tefé. Nós estávamos saindo de Tefé para uma comunidade lá próxima, e na época eu era chefe de gabinete parlamentar de um deputado estadual aqui, que ele já faleceu, o deputado Luzivaldo Castro. Aliás, eu estava fazendo uma análise, né? O preâmbulo da Constituição do Estado do Amazonas diz assim, que está sobre a égide dos homens e a proteção de Deus. A frase é minha, e eu tinha colocado da seguinte forma, que era sobre a égide de Deus e a proteção dos homens. Mas os humanistas mudaram, colocaram a égide dos homens e a proteção de Deus. E desse preâmbulo da Constituição, eu sou o único cara vivo hoje. O professor Adail, o Luzivaldo Castro, que foi quem fez o preâmbulo da Constituição do Estado do Amazonas, todos dois já morreram. Eu sou o último vivo, né? E nós estávamos fazendo uma viagem, né, política justamente nessa região, e tinha um cara que se dizia ateu, e nós estávamos jogando dominó em cima
lá do passadiço do barco, né, na área de lazer, e o barco subiu num toro de madeira e começou a inclinar para afundar. E quando o barco inclinou, que todos nós íamos cair na água junto com as pedras de dominó, o ateu disse: ai meu Deus! Então, só existe ateu até o ponto que ele veja a morte de perto, né? Então, mesmo aqueles que se dizem ateus, eles têm consciência da existência de Deus. Então, eles são culpados porque, sabendo da existência do Criador, não lhe deram glória. Tais homens não são culpados porque não ouviram o Evangelho, são culpados porque não honraram e não glorificaram o Criador. A condenação deles se dá pela falta, não se dá pela falta da revelação de Jesus, mas por causa da rebelião deliberada em seus corações. Conhecem o Criador, não se voltam para o Criador, não se rendem ao Criador e não dão glórias a Ele. Sabendo da existência do Criador, não lhe deram o quê? Crédito e glória. Paulo vai dizer que eles se tornaram o quê? Idólatras. Passa. E quantos da antiga aliança que não ouviram Jesus? Não é verdade que eles serão salvos. Há no Antigo Testamento mais de 300 profecias que indicam quem? Jesus. E todas foram cumpridas por ele em seu ministério terreno. Então o Antigo Testamento tem pelo menos 300 profecias. O cara deveria conhecer disso. Ele traz na sua mente a consciência da existência do seu Criador. Profecias foram faladas pelos homens santos de Deus, então todo ser humano deveria, quem ouviu essa profecia, ir atrás de conhecer. Quem não ouviu, não tem lei para julgar, vai ser julgado pela lei da consciência. A consciência diz que existe um Criador, ele não vai atrás de conhecer o Criador, vai ser condenado por isso. Então, essas mais de 300 profecias cumpridas por Jesus inclui profecias sobre o que? O seu nascimento virginal. Nós conhecemos Isaías 7,14. O seu ministério terrestre, Isaías 61, versículo 1. Como ele morreria, Salmo 22, está lá. Jesus chocou a sinagoga de Nazaré ao ler Isaías 61, e ao terminar disse: hoje cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vocês lembram disso? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a pregar por liberdade e tal. Quando ele termina, aquilo ali era uma profecia específica para o Messias. E quando ele termina de ler, ele diz: olha, hoje se cumpriu isso diante de vocês. Ele está dizendo: eu sou o Messias. As pessoas deveriam procurar isso, numa declaração aberta de que ele era o Messias prometido. Ele se declarou abertamente. Passa. Outra forma de ver Jesus no Antigo Testamento são o quê? As teofanias ou as cristofanias. Então, teofania e cristofania. O que é isso? São termos teológicos. Esse aqui é um termo também técnico, não é só teológico, para designar as aparições de Cristo antes de ser encarnado. Então, antes de Cristo encarnar, Jesus apareceu. Com quem que vocês acham que Jacó lutou? Anjo? Será outra coisa aqui. Sempre que você observar a expressão anjo do Senhor na sua Bíblia com letra o quê? Maiúscula no Antigo Testamento, trata-se de uma aparição de Jesus antes da sua encarnação. Então, as pessoas mais desinformadas, quando elas leem anjo do Senhor, elas não observam isso, porque a expressão anjo do Senhor pode ser um anjo comum. O anjo Gabriel, por exemplo, o anjo Gabriel é um anjo do Senhor. Então, quando você for ler, observe, quando tiver a primeira letra do A, anjo, primeiro A de anjo, maiúsculo, e Senhor com S maiúsculo, ali é uma teofania ou uma cristofania, uma aparição de Jesus Cristo antes da sua encarnação. Gênesis 18, 1 a 33 é um exemplo claro disso. O Senhor apareceu a Abraão em forma humana. Quantos anjos apareceram a Abraão? 3. Quantos homens apareceram a Abraão? 3 também, era a mesma coisa, apareceram em forma corpórea. Que é isso? Os 3. E ali era o próprio Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo. E quem era o outro?
Ah, muito bem. A tríade santa foi lá com Abraão, tá? Uma teofania. Outra forma de encontrar Jesus no Antigo Testamento é no simbolismo e na tipologia. Então preste atenção, que é aqui que eu digo para vocês que Bíblia não é para qualquer um. Olha só, o tabernáculo é uma figura o quê? Viva de Cristo. Quando Deus mandou instituir o tabernáculo, ele estava botando Cristo ali diante do povo, e o povo tinha que perceber isso. Aí vocês vão ver que quando o tabernáculo começa a sua atividade, a chama não saía de cima do tabernáculo. Presença de quem? De Deus, que sempre teve ungindo o seu Filho, nunca deixou de ser. Tanto é que o Espírito Santo desce em forma de quê? De pomba, vindo de onde? Do alto. O homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dada. Então vamos lá. O altar no pátio, peguei só algumas coisas, simboliza a necessidade do sacrifício de Jesus a fim de expiar os nossos pecados. Qualquer dia desse eu vou fazer um estudo bem detalhado sobre o tabernáculo aqui para nós, para vocês verem. Então o altar do pátio, tem um altar no pátio que simbolizava a necessidade de sacrifício. Nesse altar, a primeira coisa que o sacerdote fazia antes de chegar na presença do Senhor é que ele fazia expiação por si mesmo. Tá? Isso é uma responsabilidade que nós temos, porque como líderes, antes de trazer isso para vocês, quem primeiro recebe sou eu. Antes de tentar corrigir os outros, primeiro tem que pensar em mim. Tá? Passa aí. A bacia, tinha uma bacia onde ele primeiro tinha que se lavar lá, mostra Jesus como água da vida. O candelabro no lugar santo simboliza Jesus como a luz do mundo. A mesa dos pães, da proposição é Jesus como pão da vida. O altar do incenso simboliza Jesus como nosso intercessor jurídico diante de Deus. O véu do santuário diante da Arca da Aliança é uma figura da carne humana de Jesus. Por isso que quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se. Tá? Então, Jesus está presente em todo o Antigo Testamento. A questão é simples: Bíblia não é para amadores, nem para pecadores mortos em seus pecados. Tá? Você quer algo mais claro do que a profecia do nascimento de Jesus em Miqueias 5:2? E tu, Belém Efrata, posto que és a menor dentre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que irá reinar em Israel, de ti vai sair o Messias. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, se você lembra, eu já preguei isso aqui recentemente. Onde é que o sacerdote ia buscar o cordeiro para fazer o sacrifício? Belém. Vou passar aqui. A Bíblia toda é uma lâmpada que revela o quê? O plano salvífico, a reconciliação com Deus, a certeza do perdão e a vida eterna através de Jesus Cristo, o Senhor. Então, quem nunca ouviu falar de Jesus pode ser salvo? Com certeza não. Esta tem sido a posição da Igreja de Cristo em toda a sua história. Certamente a posição bíblica reformada não agrada a maioria dos homens, mas é a mais clara, justa e coerente com o contexto geral da Bíblia. Não olhe para a Bíblia com sentimentos. Não há justos nem inocentes na história humana. A ideia de que é injusto Deus condenar ao inferno quem nunca ouviu o Evangelho desaparece quando entendo que não há inocentes entre os homens da terra. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis, tá? Para reconhecer a graça de Deus em Cristo. Todos precisam dessa graça reveladora. Não atribua injustiça a Deus. O homem não é autoexistente, não tem vida própria. Irmãos, já na época de Paulo, se você ler Romanos 9, quando Paulo começa a descrever que Deus criou vasos de ira para perdição e vasos de misericórdia para a sua glória, aí já tem um grupo que diz assim: não, mas isso é injustiça. Como alguém pode atribuir Deus
de ser injusto, se o ser humano não é autoexistente? Nós temos o hábito, tá? Quando Satanás disse assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares, ele estava falando a verdade? Não. Era tudo dele? Não. Ele criou alguma coisa? Não tem direito a nada, tá? Mas ele tomou posse daquilo que não era dele. A mesma coisa, nós tomamos posse de algo que não é nosso. Você abre a boca e às vezes eu vejo os filhos batendo no peito e dizendo: eu sou dono do meu. Não, querido, não é. Essa vida que você tem não é sua. O nariz que você usa não é seu. Você não tem condições de fazer nem ele, tá? Então olha só, não atribua injustiça a Deus. O homem não é autoexistente, ele não tem vida própria, tudo subsiste em Deus, disse Paulo. Salmo 24 vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e tudo que nele habita. Tudo pertence a Deus, tá? Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha, tá? E deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós temos nossos sentimentos humanos, mas se Deus quiser me levar, se Deus quiser levar quem quer que seja da minha casa, eu jamais vou reclamar, eu vou dar glórias a Deus, porque Ele é o Senhor. E nós temos a mania de autocomiseração: coitadinho de mim, coitadinho disso. Nós adoramos contar nossas coisas para os outros para sentirem pena de nós. Não, querido, dor maior sofreu o nosso Senhor. Ele é que merece toda a honra e toda a glória, né? Os meus sofrimentos não tenho nem que estar passando para ninguém, né? Vocês já sabem que eu luto com depressão há quase 4 anos, né? E tem dias que eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Tem dias que eu tenho vontade de morder a orelha da minha esposa. Eu não posso fazer isso porque ela também é depressiva e eu tenho que cuidar dela, né? Mas para quem não sabe, eu já fiquei 3 dias sem tomar banho, 2 dias sem comer, e nem por isso perdi barriga, tá? De vez em quando tem problemas emocionais, tem febre, a gente não sabe de onde. Você de uma hora para outra está bem, não demora, você começa a ver coisas, sentir coisas. Não vou me impressionar com isso, é a vida, tá? Nesse mundo tereis o quê? Aflições. Essas são aflições que fazem parte da nossa vida, né? Semana passada eu não consegui vir aqui trabalhar aqui, não consegui, mas graças a Deus a Diana veio aqui, né? Foi você que limpou? Alguém limpou aqui, Moisés limpou, arrumaram aqui, né? Graças a Deus por isso. Então a vida é assim, irmão, tá? Nós precisamos entender: todas as coisas estão sob o controle de Deus. As almas dos homens pertencem a Deus. E aí ele diz mais: a alma que pecar, é isso o quê? Morrerá. Por que ele está dizendo aqui, a alma que pecar? Todos nós sabemos que nós já herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então todos nós somos pecadores. E o salário do pecado é o quê? A morte. Já nascemos mortos e condenados. E Deus, por sua graça, salva aqueles que Ele quer. Mas o proprietário, né? O proprietário, respondendo, disse a um amigo: não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Vocês conhecem esse texto? Conhece? Passa aí. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20, 13. Aqui é a parábola, tá? A parábola está lá em Mateus 20, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. O homem lá tem uma vinha e estava na hora de colher, e ele passa, né? As primeiras horas da manhã, contrata um grupo, e aí depois ele passa mais tarde, né? Contrata outro grupo, depois ele passa 3 da tarde, contrata outro grupo, e passa 5, já perto de 5 da tarde, e leva um outro grupo. E na hora de pagar, ele tinha combinado um denário com cada um. Na hora de pagar, ele deu um denário para o cara que trabalhou o dia todo e deu um denário para o cara que trabalhou só poucas horas. Aí o que trabalhou o dia todo reclamou: não, isso é injustiça da sua parte.
Presta atenção, o cara é um empregado, não é dono da vinha, não plantou nada, não tem nada, ele foi contratado para colher, o acertado foi 1 denário e ele quer se encher de razão. Esse é o problema nosso. Nós estamos num mundo que nós não criamos, nós temos uma vida que não é nossa, nós temos bens que Deus colocou nas nossas mãos, nós temos coisas muito boas nas nossas vidas, e nós achamos que temos o direito de mais, tá? Eu lembro uma vez de um sujeito chamado Gustavo, acho que o Jonas conheceu ele, que ele vivia dando problema por aí, eu levei ele lá para a igreja e trabalhei ele, e hoje ele é pastor, Gustavo. E um dia nós estávamos voltando de uma casa, a mãe lembra dele, um dia a gente estava voltando de uma casa, e nós tínhamos ido para libertar uma moça, tentar libertar uma jovem que estava possessa por demônio. E aí, inclusive, nesse dia, a mulher lá arranhou o marido, chutou a cara do Gustavo, bateu em todo mundo. E aí ele chegou comigo e disse: por que ela não tocou em ti? Eu falei: não sei, o que tu acha? Ele disse: não, eu quero ser ordenado para receber esse poder. Eu falei: Gustavo, não é a ordenação que te dá poder. O que te dá poder é a graça de Deus. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você precisa ter consciência disso. Tá? E quando nós estávamos voltando, ele com fome, nós fomos na padaria Portuense, lá na Joaquim Nabuco, conhece? O dono da padaria Portuense nessa época, eu encontrei ele na estrada de Letten, indo para Letten, na Guiana Inglesa, e ele me reconheceu, com essa cara aqui, né? Tem quem reconheceu. E aí, quando nós íamos entrando na padaria, próximo da padaria, abriu uma porta do carro, uma Blazer, veio aquele vento gelado do ar-condicionado, e ele olhou para mim assim e disse: Deus, eu te sirvo há tanto tempo e não tenho um Fusca, esse ímpio tem uma Blazer. Tá? Eu disse para ele: querido, só que tem um detalhe, Gustavo, esse ímpio aí, se ele morrer sem Cristo, ele vai para o inferno, tu vai ter um monte de herança lá em cima, tem essa diferença. Então, qual é o problema? Nós queremos direitos que não são nossos, nós queremos coisas, né? Alguém diz assim: por que tu não vende esses 2 carros e não compra um novo? Eu falei: meu irmão, está me servindo, eu tenho um amor próprio a essas coisas, você não entende isso, tá? Então nós precisamos entender isso, de que Deus está dizendo, Jesus está dizendo que existe um Deus que é soberano, que Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, e não adianta o homem reclamar. E aí Ele diz: olha, eu acertei com você 1 denário, então pega o teu 1 denário e vai-te embora. Eu não estou sendo injusto, porque você está vendo maldade em eu dar 1 denário para ele também. Isso aqui é meu, e não é lícito, não é justo fazer o que eu quero do que é meu. Irmãos, traga isso para as almas humanas. Todas as almas são de Deus, nenhum homem é autoexistente. O homem não tem direito à vida, o homem não tem direito de viver, o homem não tem direito de absolutamente nada, ele é um verme, tá? E Deus tem todo o direito de salvar quem Ele quer e jogar quem Ele quer no inferno. Acabou, tá? Até mesmo os que conhecem a lei não serão salvos por ela, pois pela lei veio pleno conhecimento do pecado. Então a lei veio para decretar a incapacidade humana de cumpri-la. Vocês sabem por que existe lei? Para mostrar a incapacidade humana de cumprir a lei. Não tem. Por que isso? Porque Jesus diz uma coisa interessante: se você tropeça num ponto, você é culpado da lei toda. Acabou. Tá? Nunca houve e nunca haverá salvação a não ser unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Isto é ponto final, tá? Isto é palavra de Deus. Pode passar, que não tem mais nada. Obrigado. Mesmo os que conhecem a lei não serão o quê? Salvos por ela. Porque todos os homens, conhecedores ou não do verdadeiro Deus e de sua lei, possuem um padrão moral dentro de si. Isso significa que todas as pessoas, de uma forma ou de outra, julgam uns aos outros o que acham ser a conduta correta. Serão condenados pela consciência o quê? Juiz. Deus nos abençoe. Tá bom? Então, o que Paulo diz aqui? Nego morreu sem conhecer a Jesus Cristo, vai para o inferno. Todavia, ele não tem como se desculpar. Por quê? Porque Deus se revelou na mente dele, Deus se revelou na natureza. Estes não vão ser julgados concernentes ao Evangelho da Graça, vão ser julgados mediante essa revelação de Deus.
e eles não creram em Deus, eles não se voltaram para Deus, eles não glorificaram a Deus, eles se tornaram idólatras, eles se tornaram rebeldes, e é por causa disso que vão para o inferno. Tá bom? Deus nos abençoe. Alguma pergunta?